Samuel. Capítulo 3, verso. Nossa, olhei ele mais fácil. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. 2. E a Davi nasceram filhos em Hebron. E foi seu primogênito, Amon, de Ainoã, a Jisreelita. E o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jeú. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Feche teus olhos e nossa cabeça. Pai, nós queremos neste momento entregar a palavra ao Senhor. Que o Senhor possa tomar a minha mente agora, meus lábios, e que eu possa falar exatamente o que o Senhor preparou para esta noite. Acampa teus anjos ao redor dessa igreja, da nossa casa, Senhor, para que nossos pensamentos fiquem colocados em Ti esta noite. Limpa nossos corações de toda preocupação, Pai, de tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus esta noite. Eu te agradeço pela Tua presença aqui, Pai. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de um rapaz que se chama Absalão. Ela é uma história bem conhecida, né? Quem conhece Absalão aqui? Acho que a maioria, né? Todo mundo, né? Ou a pessoa não conhece. Ele era um homem muito bonito, que chamava a atenção. Tipo assim, quem? Fala o nome de algum famoso aí, bem bonito. Eles não vão falar. Chicaviso, direito. Ele falou Jonas. Quem mais? É só para distrair. Ele foi neto do rei de Shezur. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. É isso mesmo, né? Terceiro filho. Conhecido por sua beleza e carisma, mas ele ficou famoso. Por quê? Quem conhece a fama de Absalão? Sua rebeldia. Ele ficou famoso pela sua rebeldia contra o seu próprio pai. Então eu queria falar com vocês hoje com o tema de algumas malas que devemos sacrificar, crucificar e entregar ao Senhor. Então nós temos algumas malas. Eu queria mais malas, mas não deu certo. Que nós temos que entregar. Não, tá virando a hora certa. Ela é organizada, por isso que ela quer que eu vire as malas. Mas cada uma delas nós vamos falar ao tema. Por que eu trouxe a mala? Para a gente guardar na nossa mente. Porque é extremamente importante o que Deus falou no meu coração sobre a vida de Absalão. Absalão, o nome dele significa pai de paz. Pai da paz. O homem que brigou com o próprio pai tem o significado do nome de pai da paz. Não é irônico isso? É bem difícil de entender, né? Porque os nomes eram importantes no Antigo Testamento. Eles vinham conforme o acontecimento ao redor daquela criança. Então, Davi com certeza falou: meu filho trouxe paz. Vou pôr o nome dele de Absalão. Mas mal sabia ele que a história de Absalão seria marcada por rebeldia, por desobediência, como o pastor mesmo trouxe aqui hoje, por conflitos e ambição, resultado de suas próprias malas. A vida de Absalão foi o resultado das próprias malas que carregava. E hoje nós vamos desfazer de algumas, só 3, tá bom? Vou tentar ser rapidinho aqui hoje. Vamos lá. Existem alguns legados da nossa vida que a gente deixa para a posteridade. Então hoje eu quero perguntar a vocês: o que vocês querem deixar?
O que vocês pensam em deixar? Qual o legado que nós temos preparado para aqueles que vão ficar? Qual tipo de mala que nós vamos deixar para nossa herança? Ontem no chá, as meninas pediram para que todos os convidados dessem não é pitaco, é uma dica, uma ideia, um conselho. E aí eu fiquei pensando, nossa, cada conselho que eu não concordava com os conselhos, daí depois eu fiquei pensando, que malas eu vou deixar para minhas netas? Porque eu já estou profetizando mais de uma. Né? Então aí isso foi muito importante. Vamos então voltar para a história dele. Absalão, ele tinha uma irmã chamada Tamar, que foi abusada pelo seu irmão, meio-irmão, chamado... Cadê o nome dele? Fugiu? Volta. Aí, chamado Amon, que era meio-irmão dele. Só que os filhos de Davi, dessa marca, da mãe deles, eram todos muito bonitos. Eles chamavam a atenção. Tanto as filhas quanto os filhos. Eles eram assim, de uma beleza de chamar a atenção de todo mundo. Ela chamou tanta atenção, a beleza dela, que o seu próprio irmão se apaixonou loucamente por ela. E acabou com a história que todo mundo aqui já conhece, né? Que ela foi abusada por ele, perdeu a sua pureza. E no versículo 22, vai lá, pastor, para nós, no capítulo 13, agora. Capítulo 13, verso 22. Nós vamos aprender a primeira mala. Deixa eu ver. É a maior. A primeira mala que ele carregava, que era ódio e ressentimento. Vamos ler? Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal e nem bem. Porque Absalão... Leia para mim, gente. Absalão... odiava a Amon. Odiava a Amon por ter forçado a tomar sua irmã. Ele sentiu ódio do irmão. Quando Tamar chegou e contou para ele o que tinha acontecido, ele não fez nada. Ele só guardou aquele ódio dentro dele e não falou nada. Nem mal e nem bem. Diante de uma situação dessa, quem ficaria calado? Quem ficaria calado hoje numa situação dessa? Davi não fez nada. E Absalão fez o quê? Guardou tudo. Ele guardou esse ódio, esse ressentimento por 2 anos. E aí ele ficou ali, com aquele ódio crescendo dentro dele, planejando o quê? Uma vingança contra o seu próprio irmão. Quando tudo isso aconteceu, ele morava ainda lá em Jerusalém com seu pai, com a família dele, com a família do irmão dele, acusador. E todos os dias ele olhava para a irmã dele, Tamar, que estava morando com ele. E a virgindade da mulher era muito honrada naquela época, porque a mulher tinha que se casar virgem. Então ela não era mais, então ela perdeu a honra dela. Tanto que a história dela acaba aqui. A Bíblia não conta mais nada sobre Tamar. Não explica o que aconteceu com ela, se ela teve família, se não teve, se ela se casou ou não. Provavelmente ela foi uma pessoa sozinha para o resto da vida para o que aconteceu com ela. Mas ela morava com Absalão. Então imagine durante todo esse tempo, o irmão olhando para a irmã, vendo a situação dela e ele alimentando aquele ódio, alimentando aquele ressentimento. E mesmo assim ele não falou nada. Ele guardou no coração dele, que resultou numa profunda tristeza. E essa tristeza dentro do peito dele, que é a raiz de amargura que vai crescendo dentro da gente, a Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Quando a gente guarda as coisas dentro do peito da gente, aquilo vai tomando conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Vai acontecendo o que aconteceu com Absalão. Vamos ler mais um versículo? No 20, volta para trás, amor. Por favor. Essa maquinação dele de 2 anos gerou muitas coisas ruins.
E nós vamos aprender agora. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Alguma outra Bíblia aqui está escrito outra palavra? Veio ser angústia? Tem, não tem? Não? Quem sabe o significado da palavra angústia? Quem já pensou sobre isso? O que é angústia? É um estado de ansiedade, um sofrimento, um tormento, uma dor, uma culpa, uma insegurança, uma tristeza grande. Imagina uma pessoa sentindo tudo isso. A angústia não tratada rapidamente leva a pessoa à morte. E leva as pessoas que estão ao redor também. Tamar ficou tão angustiada, tão triste, tão para baixo, que aquilo ali só piorou a situação do seu irmão. Que planejou então a morte de quem? De Amon? Aminon? Aminon, que chique, eu falo Amon. Mas vamos lá. Eu quero falar para vocês quantos filhos teve Davi antes. Só para a gente fazer uma analogia aqui. Davi, ele teve quantos filhos vocês acham? Só com as esposas, você sabe? Ele teve mais de 20 filhos. 19 homens listados na Bíblia e uma menina, Tamar. Imagina a situação do pai, a única mulher que tinha. Lógico que ele tinha mais filhos com as concubinas, mas ela era uma princesa. A princesinha do papai. Vivendo uma situação dessa e morando dentro da casa do irmão. Eu estou criando para vocês a história para vocês entenderem como que ficou o coração de Davi e o coração de Absalão. Vendo a princesinha do papai angustiada, triste, depressiva, tendo crises de ansiedade, porque com certeza ela tinha. E hoje é um tema muito falado hoje em dia e é importante a gente saber que tudo isso tem tratamento, que não é vergonhoso procurar ajuda. Amém? Porém, vamos lá. Davi, eu vou contar histórias para vocês e vou entrando no texto, tá bom? Davi, ele nunca deixou de amar seu filho. A Bíblia nos conta que ele sempre amou Absalão, mesmo Absalão tendo mandado matar seu irmão. Mesmo assim, nessa situação, vamos ler aqui no 23. Agora é seguir, isso. 2 anos depois, esses 2 anos ele ficou maquinando lá a vingança em seu coração. Aí aconteceu isso. É o 23, tem? Como está diferente no meu? 2 anos depois, quando os tosqueadores e ovelhas de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão tinha uma raiva mortal do irmão, mas mesmo assim chamava ele para jantar. Chamava ele para sentar à mesa com ele. Mesmo assim, gente, que frieza esse Absalão era. Que homem frio e calculista, de chegar ao ponto de pegar seu inimigo, no coração dele era inimigo dele, sentar na mesa e vamos comer junto. E não foi uma vez só, mas aqui nos conta a passagem que aconteceu. Próximo, 24, né? Tá no 24? Absalão foi ao rei, que é ao seu pai, e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho. Ele falava, Absalão falava com o pai dele na posição de rei. Não é meu pai, é o rei. Só que Davi olhou para ele e falou: não, meu filho. Tratou ele como um filho, não como um servo. Mas ele se colocou como servo. Olha para você ver o relacionamento dos dois. Vou ler de novo 25. E respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos.
pois isso seria um peso para você. Porque a família era enorme, imagina esses 20 filhos e mais alguns para comer lá na casa de Absalão. Mas no pensamento de Davi não era isso, não era peso disso, era a preocupação do que pudesse acontecer com os filhos dele. Volta aqui. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse e ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Aminon vá comigo, vá conosco. E o rei perguntou: por que ele iria com você? Davi já sabia do coração de Absalão e sabia que Aminon ia recear um pouco de ir. Mas Absalão, como era festeiro, Aminon era festeiro, foi. Vamos seguir lendo aqui. Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Interessante, né, pastor? Sejam fortes e corajosos. Para fazer o que era mal. E os servos deles vão continuar: não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Quer dizer, é tudo minha responsabilidade. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda no caminho, chegou a seguinte notícia: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. E o rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-lhe em rosto, e todos os conselheiros estavam com ele. Também rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, ó meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amon violentou Tamar, a irmã dele. Durante 2 anos, a intenção de Absalão era a única e exclusiva de matar o seu irmão. Durante 2 anos, a mente dele não passava outra coisa a não ser: eu vou matar o meu irmão. Imagina o desespero de Davi nesse momento quando recebeu a notícia: todos morreram. Mas acho que Jó sentiu isso, né? Quando morreram todos seus filhos. Davi deve ter sentido igualzinho Jó, mas para a glória de Deus não foram todos, foi só um. Mas mesmo assim, aconteceram coisas terríveis. Então, o que Absalão fez nessa hora? Fugiu. Falou assim: eu vou dar um pé daqui porque meu pai vai mandar me matar. Mas o que Davi fez? Nada. Davi não fez nada de novo. Nada. Ele era um pai ausente emocionalmente dos seus filhos. Então nós temos que tomar cuidado, porque o ódio e o ressentimento não ficaram só no coração de Absalão. Ficaram também no coração de Davi, mesmo sendo segundo o coração de Deus. Ele ficou naquela... Eu tenho uma prima que aconteceu isso. O irmão matou o outro dentro da casa na frente dela. Um estava na cadeia, o outro estava no caixão. Ela não sabia por qual chorava. Uma história muito difícil, mas aconteceu na minha família. Aí eu fico imaginando Davi, 2 filhos, um fugindo, o outro morto. Ah, não, a lei naquela época, o pastor leu sobre a lei. Manda matar quem mata o outro. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Então, seria o certo Davi mandar matar Absalão. Mas como o pai manda matar seu filho? Eu até comentei no vídeo um dia daquele rapaz que matou aquele famoso lá, crente, como que chama? Que dava palestra. Kirk. Charlie, quando mataram ele, o que o pai do menino fez? Entregou.
Eu falei para ele, eu não teria coragem de entregar meu filho, porque eu sei que eles vão matar. Lá é assim, matou, morre. E esse pai civil cristão fez isso. Mas Davi, sendo segundo o coração de Deus, não fez. Tendo o direito na lei de fazer, ele não fez. Por que será que ele não fez? Eu acredito que Davi estava tão triste que não conseguia mais agir. Eu acredito nisso. Então, se passaram mais 2 anos com Absalão morando longe e fugindo. E mesmo durante esse período, a Bíblia nos conta que Davi ainda amava seu filho. Aí chegou o momento de Absalão voltar para casa. Mas esse ódio ainda morava no coração dele. Esse ressentimento ainda habitava no coração dele. Aí então, o que Absalão fez? Começou a conversar de longe com o pessoal que era próximo de Davi e fizeram com que Davi convencesse Davi a trazer ele de volta. Aí beleza, não, pode voltar para a cidade de Jerusalém. Era Jerusalém mesmo? Eu estou confundindo aqui. A cidade. Mandou voltar. Aí Absalão volta. Mas ele fala assim, você pode voltar, mas eu não quero ver você. Aí a gente vai entrar no que eu vejo aqui como extremamente importante nesse momento. O que Absalão tem que fazer para resolver isso? Só tem uma saída para isso aqui, gente. E nós vamos entrar nela agora. Vamos lá. Não é o segundo ponto. É o primeiro ainda. Estou dando resultado. O que tinha que fazer para resolver isso aí? É o perdão. Não dá para sair do ressentimento, do ódio sem perdão. Não falar, gente, sobre as dores não resolve. Não falar das dores, eu vou continuar aqui, ó. Não falar dos problemas, eu vou continuar carregando isso aqui. A Bíblia nos fala que a gente tem que, acho que é 1 João, deixa eu ver qual que eu marquei aqui. 1 João 1,9. Deus, Ele resolve isso e nos ensina como resolver isso. O perdão que Jesus nos ensina na palavra. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Absalão sofreu injustiça. Então ele precisava confessar. E a confissão está acessível para mim e para você hoje. É só chegarmos diante de Deus e falar, Senhor, ou diante de um irmão, ou até mesmo do seu terapeuta, ou do seu psicólogo, do seu médico, e falar, olha, eu tenho ódio do meu irmão. Eu tenho ressentimento do meu pai, da minha irmã, do meu marido. E aí Deus, com o amor infinito dele, Ele vai nos perdoar e nos reconectar. Aí essa mala a gente não vai mais usar. A gente vai colocar ela onde? Nos pés da cruz. Que é o lugar que as coisas têm que ficar. É o lugar onde o pecado tem que ficar. É o lugar onde a minha dor tem que ficar. É o lugar onde a minha raiva, meu ódio, meu desespero tem que ficar. É nos pés da cruz. Outra forma, Salmo 103, 10. O perdão é acessível a mim e a você. Salmo 103, 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Quem? Deus não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Deus não trata com a gente conforme o nosso pecado. Se Deus fizesse isso, nós todos estaríamos mortos. Deus, Ele afasta de nós todo o pecado, todo o tratamento que nós deveríamos ter. Jesus fez na cruz. Jesus passou tudo na cruz para mim. Você não tem que passar por isso. Jesus, Ele afastou de nós. E com isso Ele muda a gente por dentro.
É a hora que o ressentimento e o ódio sai de dentro de nós. Quando nós entregamos na cruz e recebemos esse perdão, Ele não nos trata como mais pecadores, mas sim como pecadores redimidos. Aleluia. Nós somos reconectados com Ele. Nós somos só um nele. Outra forma, Mateus 6, 14 e 15. Tem bastante versículo, eu vou correr aqui. Por que é importante o perdão? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O que isso está falando? Que se eu não perdoo, Deus também não vai me perdoar. Para mim receber o perdão de Deus, eu preciso liberar perdão. Era isso que Absalão precisava fazer, perdoar o irmão dele. Mas ele não conseguiu, e a consequência disso levou ele à morte, e à morte física. Agora eu quero só fazer uma pergunta. Quem acredita que nós temos sentimentos bons e ruins? Nós temos sentimentos bons e ruins? Todo mundo concorda com isso? Você também? Agora eu vou discordar de vocês. Todos os sentimentos são bons. Vocês não tinham pensado nisso, né? Por que todo sentimento é bom? Quais são os principais sentimentos? Alegria, tristeza, raiva e medo. Isso é sentimento, ok? Não é emoção. Emoção é outra coisa. Emoção é o que a gente sente no momento, no corpo. Por exemplo, eu fico com medo de alguma coisa, o coração acelera. O acelerar do meu coração é emoção. Mas o medo é um sentimento, ok? Conseguiram separar aí? Então existe diferença. O sentimento é algo que o nosso cérebro vai transformar em ações e reações no nosso corpo. Então o que acontece? Por que não existe sentimento ruim? A tristeza, ela nos permite processar as perdas. Se a gente não ficar triste, a gente não consegue processar as perdas. E nos ajuda a soltar aquilo que não serve mais. Eu fico triste, mas eu deixo ir. Algo que está fazendo mal para mim, como os sentimentos de ódio e as emoções de ódio e ressentimento, a tristeza me faz soltar isso. Então a tristeza é bom, não é bom? Entenderam agora? E a raiva? Por que a raiva é boa? Pensa, por que a raiva é boa, amor? É que eu gosto de ensinar, eu quero fazer você pensar. A raiva motiva a gente a mudar situações. Eu fico com raiva, eu vou ajudar a mudar aquela situação. Não vai ficar assim, não, vamos resolver. A raiva faz você ajudar em situações injustas ou defender mesmo o nosso espaço de existência. Não, aqui é meu, você não vai invadir esse espaço que nem no casamento. Não vai, outra pessoa, eu estou com raiva daquela pessoa, mas ela não vai ficar no relacionamento, então eu vou agir. Então a raiva é boa. Tudo tem o seu limite. Estou falando aqui dentro do limite, tá bom? Tudo excessivo, tristeza excessiva, raiva excessiva, medo excessivo, faz mal. Mas eles são bons para nós. O medo é um alerta do perigo. Eu vou pular de uma ponte alta, mas eu fico com medo. Sabe quando você vai pular de bungee jump, amarra os pezinhos assim, você vai pular, você tem que ficar com medo. Quem tem muito medo não vai. Mas o medo é bom, que limita a gente a não pecar contra Deus. Limita a gente a não tentar a Deus. Então não existe sentimento ruim. Existem sentimentos que não são tratados, que a gente não deixa Deus cuidar, que a gente não deixa Deus tratar a gente. Quando a gente coloca tudo isso no altar de Deus, Senhor, eu tenho raiva excessiva, me ajuda. Senhor, eu tenho muito medo, eu tenho trauma, me ajuda. Deus ajuda e nós entramos no equilíbrio. E todos os sentimentos são bons. Amém? Vocês conseguiram entender? Nem Davi e nem Absalão souberam lidar com o sentimento deles. Eles não tinham psicólogos naquela época e nem psiquiatra para ajudar. Não tinham terapeutas para ajudar, eu acho. Então, cada um viveu no limite
extremo todos os sentimentos deles. Mas hoje nós temos, 2 Samuel, amor, por favor, 13:20. O segundo passo é a tristeza profunda. Cadê a tristeza? E a angústia. Ou tristeza profunda. É outra mala que a gente vai ter que liberar esta noite. Vamos ter que colocar ela no altar, vamos ter que crucificá-la, vamos ter que entregá-la, nós vamos ter que sacrificar isso aqui. Porque muitas vezes é difícil você sair da tristeza profunda, do medo profundo. É difícil, não é fácil. Porque isso vira uma prisão. É muito difícil se livrar, mas na cruz nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. 2 Samuel 13:20. Absalão, seu irmão, lhe disse: se enviou teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie em teu coração. Ele deu um conselho bom para a irmã dele. Assim ficou Tamar e esteve solitária em sua casa. Ele deu o melhor conselho que ele podia ter dado para ela. Não se angustie em teu coração. Não leva para o seu coração, não leva para dentro de você. Ele falou de ela não ficar calada, não espalhar, porque aquilo ali era desonra para ela. Ele não queria que ela fosse desonrada durante os olhos de todo mundo. Porque ela era uma princesa. Mas ele deu o melhor conselho: não se angustie em teu coração, não deixa criar raiz, não deixa entrar. Se alguma coisa vir, a gente já tem que lança logo. Não, isso não pertence a mim. E a cruz está lá para que a gente possa lançar todos os pés da cruz, para que o Senhor tire de nós. Absalão, num desejo de vingança, ele perdeu o raciocínio lógico, ele não pensava mais. A raiva e a ira não deixam a gente pensar quando está descontrolado. Isso gera as consequências para nós e para a nossa família. E a tristeza, por outro lado, causa as coisas boas e ruins. Mas na vida dele só gerou desgraça e maldição. Então, como resolver isso? Salmo 35. Salmo número 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que do dia para a noite eu consigo me livrar da tristeza? Não. Aqui fala que o choro pode durar uma noite. A noite, ela significa tempo. Ela pode durar um tempo, mas é um tempo determinado. A noite passa, o dia amanhece, tem como resolver, porque a sua ira dura só um momento. Então a gente pode se irar, a gente pode ficar bravo, como Jesus, quando entrou lá no templo, ele entrou com o chicote quebrando tudo, chutando tudo. Você acha que Jesus não está virado? Mas ele não pecou. A Bíblia diz: irai-vos para não pecar. Então eu posso ficar bravo, eu posso me irar, eu posso usar a raiva, mas eu não posso pecar. E isso não pode ir além do meu limite, do que a Bíblia me dá. Amém? Não para ferir o próximo, mas para trazer justiça. Vocês estão entendendo? 2 Coríntios 7:3. A Bíblia nos ensina a colocar a tristeza no altar, para gerar arrependimento e vida. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. É isso mesmo? Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tenho dito que estais em vossos corações. Então a gente coloca o que está dentro do nosso coração diante do Senhor, e Ele nos ensina então que através da confissão a gente gera arrependimento para viver. Para morrer ou viver, mas para Deus. Qual é a nossa tristeza hoje? O que tem nos causado tristeza? Que não passa, que não resolve, que não sai. É para refletir mesmo, para pensar. Vamos lá, 2 Samuel 14, 25, 27. A hora está acabando. Vocês aguentam um pouquinho para me finalizar? 2 Samuel 14, 25, 27. Eu sei que
ficou meio extenso aqui, mas é que eu queria falar tudo que Deus colocou no meu coração hoje. Hoje não, a semana toda eu estou estudando. Achou? Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalom. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Olha que homem, gente. Vou ler de novo. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalom. Você fala aí pro seu marido e fala pro seu, você se quer. Não existe em Bragança Paulista homem igual a você, meu bem. Viu, amor? Não existe em Bragança Paulista. Eu sou linda quanto você. Eu creio, Deus. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. O homem era perfeito, era um Adão da vida. Quando Deus fez Adão, fez o quê? Perfeito. E olha aí, ó, Absalom era perfeito. Olhava para ele e via a perfeição. O cabelo dele. Eu tenho um versículo aqui que eu até marquei, mas eu acho que eu não vou achar mais onde que ele está. Deixa eu ver se eu acho. Gente, o cabelo dele pesava 2 quilos e dava lá. Uma vez por ano ele cortava o cabelo. Olha, gente, eu amo o cabelo dele. Sabe aquele cabelo que você corta uma vez por ano, pesa 2,5 kg mais ou menos de cabelo? Olha, cara, o senhor pega tudo isso? Quanto cabelo a gente tem que ter? Esse homem tinha. Tinha tanto cabelo que a Bíblia marcou ele, tanto cabelo que ele tinha. Ele era mais cabeludo ainda que aquele outro Sansão, que tinha 7 tranças. Eu acho que ele tinha umas 20 tranças no cabelo absoluto. Né? Vamos lá, vamos continuar, que eu estou me perdendo aqui já, por causa dos cabelos dele. Eu fico imaginando ele hoje, como seria. Ele tinha uma mala que ele carregava a vida inteira, porque todo mundo que olhava para ele admirava ele. E era a mala do... Você leu? É aquela mala que a gente carrega todo dia. Todo dia a gente carrega ela. O orgulho, a soberba. A gente carrega ela. Nossa vida prega muito o orgulho. Se eu não der glórias a Deus pelo que eu estou falando aqui, eu levo para o meu orgulho, para a minha exaltação. E o orgulhoso, gente, eu notei algumas coisas sobre ele. O orgulho de Absalom impedia ele de ver, cegá-lo. O homem orgulhoso não enxerga seus defeitos. Ele é perfeito. Está sempre certo. Sabe tudo. Não precisa aprender mais nada. O orgulhoso não precisa aprender mais nada. Já aprendeu tudo na vida. O sabe tudo. Quem conhece um sabe tudo? Você vai conversar, eu sei. Você vai falar uma coisa, eu vi. Eu sei, eu acho que eu sei. Às vezes nem sabe nada, mas para não deixar de ser orgulhoso, ele fala que sabe. Ou ela fala que sabe. O excesso de confiança. Já viu pessoa assim que é confiante ao extremo? É até chato, né? Nossa, Deus, até insuportável ficar perto dessas pessoas. Verso 28 e 29, por favor. Assim ficou Absalom 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. O orgulho dele impediu ele de ver o pai dele por 2 anos. E o pai dele não deixava. Vamos lá. O orgulho afasta as pessoas da gente. A pessoa orgulhosa é insuportável de estar perto dele. Então a gente afasta ela. A gente se afasta dessas pessoas. E ela nem percebe que vai acabar ficando sozinho. Absalom ficou sozinho. Eu acho que ele tinha os servos dele, mas ele não tinha o pai dele. Ele não tinha o melhor amigo. Ele não tinha aquele que realmente amava ele. Davi amava ele, mas ele não tinha o amor do pai. Por causa do orgulho. O orgulho, ele distorce a visão do orgulhoso. Ele enxerga diferente da gente. Ele não consegue entender o que você fala. Você fala preto, ele sempre vai entender branco.
ele não vai entender o preto. Ele vai achar que você está querendo crescer em cima dele, então ele vai achar que não, eu sei, eu sou e eu posso. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. É que tem que acelerar, que já deu 8 horas. Mas uns 3 versículos eu termino, tá bom? Provérbios. A soberba procede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. Foi o que aconteceu com Absalão. O seu orgulho levou ele à queda e à destruição. Provérbios 21, 18. 21, 18. O orgulhoso, ele faz isso. O resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso. Está muito diferente da minha Bíblia. Deixa eu ler aqui na minha. Provérbios, quem está diferente? O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. O pecado é a atitude do ímpio. O orgulhoso, ele peca e acha que está certo. Ele faz as coisas erradas, mas ele sempre está certo. Então ele não reconhece os erros próprios. Ele não consegue olhar para ele e falar assim: nossa, ele mancada, vou pedir perdão. Por nada, ela merecia. Ou ele merecia. Escutou porque quis. Quem mandou vir me provocar? Esse é o soberbo. Esse é o orgulhoso. Mas tem um jeito de resolver isso, gente. Eu vou tirar a bolsa. Vamos pôr tudo nos pés da cruz? Tira para mim as coisas. Por favor. Vamos lá. Tiago 4:6. Nós sabemos que Deus se opõe a isso, certo? Deus se opõe ao orgulhoso. É rapidão esse versículo aqui para a gente ler. Tiago 4:6. Ele é bem conhecido. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus, ele não quer conversa com os soberbos. Ele não quer conversa com o orgulhoso. Deus, ele resiste. O que é resistir? Ele está ali, mas ele não suporta ele. Deus não suporta o Tiago. 1 Pedro 5:5. Deus se opõe a isso. É como se fosse o ímã colocado no contrário. Está perto, mas não consegue encostar. Sabe? Você coloca o ímã na sua cara e não gruda. Você coloca, ele fica lá, ele quer ficar. Deus está perto, quer ficar perto, mas o orgulho se opõe. O orgulhoso se opõe. Deus acaba se opondo a isso. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Guarda isso, gente. Vamos colocar o orgulho nos pés da cruz. Vamos lançar fora, vamos sacrificar, crucificar e entregar ao Senhor todo o nosso orgulho. Porque eu não sou melhor que ninguém, eu não posso mais que ninguém, eu quero que os outros sejam melhores que eu. Esse tem que ser o meu pensamento, amém? Sabe quando a vida não vai para frente, os planos não dão certo, sua vida está tudo bagunçada? É o orgulho que não deixa a gente ver onde pode consertar, onde pode melhorar, onde pode fazer, mudar alguma ação. O orgulhoso não enxerga a mudança. Presta atenção se nós não estamos sendo orgulhosos e nos colocando numa luta contra Deus. Romanos 3:23. 3:23. Isso, vou acelerar aqui, está quase acabando. Aguenta mais um pouquinho, gente? Nós já desfizemos as malas. Agora só nós vamos finalizar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém que está isento dessa passagem. Ninguém. Nenhum de nós aqui está isento disso. Todos nós passamos por isso, amém? Todos nós pecamos. E separados da glória de Deus nós ficamos. Porém, a cruz de Jesus nos reconciliou com Ele.
O amor e a graça de Deus estão disponíveis para mim e para você. Fala para o seu irmão aí. Está disponível. Está disponível. O amor e a graça de Deus. O amor e a graça de Deus. Aleluia. Lucas 9, 23. Nós vemos na vida de Absalão que ele não teve um final feliz. E nós não precisamos fazer a mesma coisa que ele fez. Não, ele está na Bíblia para a gente aprender com a vida dele e não errar como ele errou. Amém? Ele não é uma questão do que eu não posso fazer, mas sim do que eu preciso fazer. Então não é questão de eu não. Eu sei o que é pecado, então eu sei o que eu não devo fazer. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho feito? Essa é a questão. O pastor falou de tudo, foi para a academia e viu mudança na vida em 30 dias. Então essa é a questão que eu quero chegar. É o que eu devo fazer, é o que eu preciso fazer. Então as malas nós vamos desfazê-las. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Deus fala: tome as malas e me siga? Não. Tome o orgulho e me siga. Tome o medo, tome a raiva, tome a frustração, tome a tristeza e siga. Deus fala: não. Nós vamos seguir a Jesus, mas tudo isso vai ficar aos pés da cruz. Ele dizia a todos: se alguém quer vir, quem quer vir após Jesus? Quem não quer andar com Jesus? Só quem não conhece. Isaías 53, 4. Vamos ver o que Jesus fez por nós. Qual legado nós iremos deixar? Qual mala nós vamos deixar para os nossos filhos, para as nossas heranças? 53, 4. Esse é bem conhecido. Amém? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, volta lá, por favor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Por que a gente sente tanta dor ainda? Por que a gente sofre tanto ainda? Será que nós temos esquecido dessa passagem? Próximo. Ela é muito conhecida, essa passagem, a gente até canta ela, né? Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem um louvor aí que eu quero pôr no final. A pastora já deixou aí, por favor. Vou tocar um louvor, tá? Gente, vocês querem pôr um louvor? Quando eu pego um pouco, vocês reclamam. Eu não reclamo, eu passei 10 minutos, tá bom? Então vamos encerrar. Não permita que as malas que nós carreguemos tomem conta da nossa vida. Está na hora da gente deixar elas na cruz. Entra na tela. Na cruz? Vamos colocar em pé. Vamos louvar junto. Eu acredito que você, como eu também não conhece direito a letra, mas ela é muito forte, falou muito ao meu coração. Espero que fale com vocês também. Diante da cruz, eu me rendo, Senhor. Vamos nos render ao Senhor. Foi ali que encontrei teu imenso